Salve, salve, povo que ginga. Mestre tradicional João Mulatinho da capoeira pernambucana. Hoje começam as Olimpíadas 2024, certo? É um dos focos da capoeira esporte de criação nacional, que está sobre a guarda, agasalhada pela Confederação de Capoeira Desportiva do Brasil, mestre Valdenor, né, e toda a diretoria. Tá? Pernambuco também fazendo parte dessa construção. Certo? Minha gente, o esporte de criação nacional foi reconhecido por lei e a gente queria só dar uma passadinha para lembrar, e com certeza hoje às 2h30 da tarde vamos ver as aberturas, né, das Olimpíadas em Paris, né, lindo, de 4 em 4 anos a gente tem o maior espetáculo esportivo do mundo e somos esporte. Então, a nossa Constituição, no artigo 1º, é bem simplesinho, tá? É logo lá no 1º, ele diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. União indissolúvel é que não dá para dividir, certo? Não dá para dividir. Chama união indissolúvel. Ninguém vai dissolver isso não. Dos estados, preste atenção nesse nome estado, que a gente vai mais adiante, esse nome vai se repetir. Dos estados e municípios e do Distrito Federal. União indissolúvel. Constituindo-se em estado, de novo, estado democrático, é estado de direito e tem como fundamentos, aí vem os fundamentos e todo poder emana do povo e tal, né? Esse é bem conhecido, mas esse primeiro não é tão bem conhecido não, certo? Então, o legislador, dando continuidade no artigo 217, ele coloca a parte do desporto, certo? Lembra do nome Estado que aparece no artigo 1º da Constituição? Ele repete aqui, ó, é dever do Estado, certo? Lembra que isso é indissolúvel? É dever do Estado, município e Distrito Federal, fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Observados, inciso 4, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Isso em 1988, certo? O Constituinte, né, quem viveu os anos 80 sabe como foram. A gente estava em Brasília nessa época trabalhando lá, ficamos de 86 a 89, então participamos mais ou menos, a gente fazia reuniões, né, sobre assuntos assim, temas constitucionais, propostas, e foi uma grande vitória, certo? Mas não foi o suficiente. Então, em 2010 é aprovada uma outra lei, artigo 22, 2010, bem específico, certo? A capoeira é reconhecida, isso é uma lei federal, tá? Lembra do artigo 1º da Constituição, lembra do 2017, agora lembra da lei federal. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional. Lembra que o 2017, inciso 4, fala a criação nacional nos termos do artigo 217. A lei lembra aqui, tá? A lei há 14 anos lembra aqui, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Aí vem dois parágrafos. Então isso é dever do Estado. Certo? Fomentar as práticas desportivas. Mas qual é o nosso dever? É entregar ao Estado. Que prática desportiva é essa? É simples, minha gente, é só isso. Que prática desportiva é essa? A gente fazendo esse dever de casa, chega o dever de casa também do Estado, certo? Isso vai ser uma grande vitória da comunidade, que hoje tem basicamente 3 linhas desportivas e daí derivam outras. A mais antiga, formalmente, né, é a da Confederação Brasileira de Pugilismo, depois Confederação Brasileira mais específica da capoeira, em 74, depois vem Pernambuco em 79, começamos a fazer as disputas esportivas aqui em 1979, depois vem a linha do Abadá em 1992 em diante. Então são as 3 linhas mais ou menos conhecidas. A de Pernambuco um pouco menos, porque essas outras 2 ficaram entre Rio e São Paulo, que vocês sabem que tem mais disponibilidade de eventos, de congressos, de emprego, de sobrevivência louvável.
Tá? Mas esse foco olímpico, mais uma vez, está na linha das confederações, da confederação, da CCDB, que está se organizando, está tomando corpo para cumprir as exigências, tudo administrativo, não se mexe em capoeira, isso é dever de casa nosso, apresentar a capoeira. A gente precisa apresentar essa regra, a gente precisa apresentar essa arbitragem e esse calendário, certo? Vejam bem, esses são aspectos do século passado. 1974 em diante é século XX, não é 21. Essa lei é do século 21. Então a gente precisa sim dar uma mexidazinha, dar uma visibilidadezinha, dar fazer uma proteção, fazer uma atualização das regras. Por quê? A gente vai ver esses dias nas Olimpíadas que quem disputa com tempo, uma das regras é o tempo de disputa, é muito difícil você ver poucos minutos nessas disputas. Geralmente, essas disputas, seja de luta, seja uma coisa mais cultural, de criação nacional, pega entre 5 e 10 minutos, certo? Então, essas regras precisam ser pensadas a nível nacional, hoje em dia a nível nacional. Não adianta uma entidade, não adianta duas entidades, certo? Precisa ser a nível nacional. Então, durante esses 15 dias, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a capoeira nas Olimpíadas, sim, vamos conseguir chegar lá, certo? Século XXI. Salve, salve.